34, versículo 1 ao 4. Êxodo 34, do 1 ao 4. Está escrito: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém pode ir com você e nem ficar em seu lugar algum no monte. Nem mesmo as ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Se Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Até aqui. Já vai algum tempo, uns 15 dias, um pouco mais, que eu estou meditando nessa palavra, e Deus falou fortemente no meu coração. Eu creio que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Esse texto vai falar sobre Moisés. Moisés, ele sobe no monte, e ali Deus, ele fica 40 dias ali, e Deus revelando para ele, e ele talhando aquelas tábuas, como em Êxodo 34. 40 dias Moisés está ali, demora. Enquanto isso, o povo está lá embaixo, o povo está agoniado, como diz no norte, né? O povo estava agoniado, Moisés está demorando demais. O que está acontecendo? De repente, o povo falando nos ouvidos de Arão, que era o seu irmão, por conta da demora de Moisés. Chega um dado momento que o povo não aguenta mais esperar Moisés, e a Bíblia vai nos falar que agora Moisés está lá, de repente Arão, pressionado pelo povo, vai fazer algo que não deveria fazer. Por isso que eu sempre digo, no momento de pressão, no momento que o negócio parece que vai desabar, e você fala, meu Deus do céu, e esses momentos que a gente, se tomarmos decisões com a cabeça quente, será um momento de depois arrependimento, e pode se tornar algo muito pior. Arão ali, ele vê aquela situação, o povo pressionando ele, e ele, ao invés de esperar Moisés descer, só que, para nós entendermos esse texto, agora nós vamos pegar Êxodo 32, que é o contexto, né? Porque o texto sem o contexto vira um pretexto. Êxodo 32, olha o que vai dizer. 32, versículo 1, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses. Perceba que o texto está dizendo deuses com D minúsculo. E que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou lá do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão, aí respondeu Arão, depois do povo pressionar ele, dizendo: agora vocês tiram os brincos de vocês, falando para as mulheres. Tira os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e traga-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram Arão, e eles o recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Irmão, isso aqui é
triste. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu falei, meu Deus do céu, que situação complicada. Moisés está num lugar onde Deus estava revelando para que ele viesse talhar, era demorado. E nessa introdução, nós quero que você preste bem atenção. E o texto no capítulo 34 vai dizer o que você quebrou, Moisés. Só que a vida não define pelo que acontece conosco. Define com o que a gente faz, com o que fizeram com a gente. Agora eu faço uma pergunta nessa noite para todos nós aqui. Quantas das vezes alguns de nós já justificou alguma atitude errada dizendo, mas que falharam comigo. E a gente quer justificar é que falharam comigo. E eu estou aprendendo através dessa palavra, não é o que fizeram comigo, é o que eu faço depois do que fizeram comigo. É aí que é a questão da situação. Só que o problema é que a gente, ao invés de ver aquela situação e temos o domínio próprio, temos os frutos do Espírito e colocar sobre a orientação do Espírito Santo, não deixar a carne dominar. Hoje nós vamos aprender algumas coisas nessa palavra. Às vezes nós usamos as falhas dos outros como desculpa para os nossos próprios desastres. Isso primeiro, estou falando de mim. Quantas das vezes, por falta de sabedoria, como Moisés, lá embaixo nós vamos ver no texto, que Moisés, por conta da atitude do povo, Moisés ele quebrou a tábua que não era para quebrar. Depois de um grande período na presença de Deus, eu fico intrigado com isso. Ele estava na presença de Deus, irmão Sidney. Deus se revelando para ele, e eu não sei como é que foi, mas era algo muito, muito fora do seu contexto humano. E às vezes acontece conosco, irmão. Às vezes nós quebramos as tábuas por conta de algumas coisas que acontecem com a gente, e a gente toma ali como vítima. Não, eu estou assim por causa de Ciclano e de Beltrano. É difícil, mas a gente temos que pensar. Não é com o que fizeram comigo, é com o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Porque se eu tomar aquilo que fizeram comigo e eu colocar como pretexto da minha queda, Deus ele não tem inocente por culpado. Moisés quebrou a tábua. Quantas das vezes nós quebramos as tábuas por conta de tanta pressão das pessoas? Família, emprego, relacionamento. Aí fala o que não devia falar. Aí depois vai ter que se humilhar para o esposo ou para a esposa, pedir perdão. Porque depois das palavras lançadas, não volta mais atrás. Depois do leite derramou, não tem como voltar atrás. É enxugar e vida que segue, mas não é fácil. Aí a gente ferimos por conta do povo que está pressionando, e o povo quer uma resposta, porque o povo quer um Deus. Moisés está demorando e nós queremos um Deus para o servir. Eu estou dizendo. O povo ingrato. O povo ingrato que Deus tirou lá do Egito, trabalhando que nem condenado, debaixo de uma servidão. E aí agora o povo está livre, que embora estava preso, trabalhando que nem condenado, agora o povo está livre e o povo agora vai falar isso. Tem hora que parece que
Tem hora que eu e você não parece, não é complicado às vezes, irmão? Moisés ajudou tanto esse povo, estendeu as mãos para o povo, sofrendo, padecendo. Está demorando demais, Moisés. Diz o Senhor a Moisés: está ali 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. No capítulo 32, quando Moisés desce do monte, Moisés vê aquela situação, Moisés fica irado, irmão, até eu ficava. Moisés vê o povo adorando a um bezerro de ouro, que o próprio irmão falou para as mulheres: me dá aqui seus brincos, seus pendentes. E aí ele fez, porque ele tinha uma ferramenta de construir um bezerro. Oh, meu Deus do céu. E a Bíblia vai falar que agora, quando Moisés desce, depois de 40 dias, Moisés vê aquela cena. Moisés fica irado. A Bíblia diz que Moisés se irou. Às vezes nós nos iramos. A Bíblia diz: ireis. A Bíblia fala. O irar é comum. É normal, porque nós somos seres humanos. O que não pode acontecer é deixar a ira fluir. E temos a ação, e a ação resulta no pecado. Por isso que a Bíblia diz aos escritores hebreus: e deixamos o embaraço que está de perto. Deixamos o embaraço que está de perto, nos odeia. E corramos. Agora me ajuda a pregar, irmãos, aqui, pensa comigo. Ele tinha razão, sim ou não? Ele tinha razão? Hein, igreja? Ele tinha razão, sim ou não? Me ajuda, irmão? Tinha. Ele tinha razão. Porque Deus mostrou, deu para ele 40 dias talhando aquelas tábuas, e agora ele desce, imagina com a alegria, dizendo: eu vou lá apresentar a lei para eles. De repente, quando ele chega no pé do monte, o povo está festejando ao bezerro, irmão Cristiano. Aí vem aquela ira, eu não sei se é ira santa, né? Aquela ira que você falou. A Bíblia diz que Moisés se ira e pega as tábuas e quebra, irmão, o altar no pé do monte. E diz para seu irmão Arão: Arão, o que você fez, Arão? Mas vamos lá, para você acompanhar, vamos lá. Olha o que Arão vai responder. Versículo Êxodo 34, 4. Ele o recebeu e o escondiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma ao bezerro. Então disse: eis aí os seus deuses, Israel, que terá vocês do Egito. Versículo 19, se não me falha a memória. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, o povo todo dançando, diante daquela imagem. Jogou as tábuas no chão ao pé do monte e quebrou-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que esses israelitas bebessem. Moisés fica irado. E agora Arão tem a iniciativa de dizer: não, foi eles que me deram. E eu joguei no fogo e aconteceu. Ou não? Está de brincadeira? Eu joguei no fogo e saiu o bezerro? Não, você estava construindo. Você tinha a ferramenta e você foi construindo isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes nós damos desculpa. É porque aconteceu. Foi do nada. A culpa é sua, Arão. Porque você tinha a ferramenta própria. E você foi construindo a queda.
Por isso que nós temos que pensar e analisar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado quando alguém estiver pressionando a você fazer algo, não faça com a cabeça quente, porque se você tomar as decisões com a cabeça quente, depois vai ser pior para você. Por isso que tem casamento, tem lares sendo dissolvido, porque não tem diálogo, não tem conversa, não tem mais nada. E tem que sentar e tem que conversar. Deixa, como que diz, a ira sair. Coloca a ira debaixo do domínio do Espírito. Porque se nós dermos lugar à carne, nós vamos pecar. E os frutos do Espírito é longanimidade, bondade, mansidão, temperança. E às vezes nós pregamos tanto sobre isso, e na hora do aperto a gente até ira e depois vai como Moisés, quebrando a tábua. Dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz não era para quebrar. Aí a gente coloca a culpa, mas eu quebrei por causa de tanta pressão. Aí alguns estavam falando, pastor, não é fácil, pastor, na hora que nós estamos pressionados, não é fácil. Eu sei também, porque eu sei que é isso também, eu sei. Por isso que nós temos que assumir as responsabilidades, irmão. Não terceirizar a nossa responsabilidade. Temos que ser responsável pelas nossas escolhas. Por isso que tem gente que não cresce, porque sempre transfere a responsabilidade para os outros, ao invés de tomar a responsabilidade. Não, eu estou assim porque eu quebrei a tábua. Eu estou assim porque eu fiz a escolha errada. Eu estou assim porque eu fiz algo que não era para fazer, e eu estou assim por causa disso. E quando assumimos as responsabilidades, Deus é misericordioso e bondoso para nos restaurar e nos colocar de pé de volta ao caminho. Glória a Deus. Mas nós temos que assumir. Nós não podemos ser autossuficientes o tempo todo. E eu pergunto, como que você está reagindo o que fazem com você? E olha que eu vejo cada coisa, irmão, que eu falo como ser humano também, eu falo, meu Deus do céu, me segura, Senhor, me segura, Senhor. Me segura, meu Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, eu amo esse Deus. Aí Deus fala assim, você quebrou a tábua, Moisés? Eu quebrei a tábua, Senhor, por causa do povo. Eu quebrei a tábua por causa do povo. Aí Deus falou, não, Moisés, você quebrou a tábua, você que quebrou a tábua. É interessante que Deus é maravilhoso. Você está assim, Moisés, porque você quebrou a tábua, não foi o povo, foi você. Ah, mas foi o povo. Foi você que quebrou a tábua. Deus está dizendo assim, eu vou. Só que agora vai ser mais demorado, mas você vai talhar agora. Será semelhante, não será igual, mas as palavras serão iguais. Vai ser demorado. Sobe de novo e começa a fazer de novo. Sabe o que eu aprendo? Mesmo com a queda, Deus está dizendo, vai ser demorado a reconstrução, mas continua, vai ser demorado, mas começa a fazer de volta. Vai ter restauração, mas começa de volta, Moisés. Diz o Senhor Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, escreverei as palavras que estavam nas primeiras. Serão semelhantes, mas a palavra é a mesma. Ela não muda, é a mesma. É interessante que nós observamos a precisão de Deus. Ele não disse as tábuas que o povo se quebrou.
Ou que o povo te fez quebrar? Aí ele disse: é que você quebrou. Deus falava muito comigo: e aí, Ivan? E sabe que você quebrou? Aí eu falei: mas Senhor, eu quebrei por causa de tanta situação, Senhor. Olha como que eu estou. Ou acontece só comigo? A Bíblia diz que Moisés considera o homem mais manso da terra. Imagina, o homem mais manso da terra. Pensa num camarada tranquilo, era Moisés. Para tirar Moisés do sério, irmão, teria que ser um negócio muito. E aconteceu, né? Imagina nós. Um homem que falava face a face, como diz a Bíblia, tete a tete, falava com Deus. Imagina eu. Uma hora eu estou quebrando a tábua e estou, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de mim. Que a gente tem que chorar mais, tem que se humilhar e tem que pedir misericórdia de Deus. É interessante que Deus é tão detalhista, irmão. Deus fala assim: a tábua que você quebrou. Deus não joga o povo. Deus está chamando Moisés à responsabilidade. Enquanto nós não entendermos nossa responsabilidade, irmão José, a gente vai continuar aquele crente minguado, sem graça, vazio, sem essência, sem estrutura. Enquanto nós terceirizamos os nossos problemas, nossa responsabilidade, é porque aconteceu, né? Deu um problema lá e aí eu cheguei atrasado. E isso vai se repetindo. Enquanto nós assumir a responsabilidade, nós vamos sempre dar desculpas. Mas em nome de Jesus Cristo, eu pergunto nessa noite, tanto para mim e para você, o que você quebrou? Eu sei o que eu quebrei. E Deus está chamando a responsabilidade. Sabe o que acontece? A desculpa que nos prende. Versículo 12 e 15. Vamos ler. Êxodo 34, 12 e 15, não me fala a memória. O 32, né? 32 e 12. Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes, bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e a Israel, aos quais juraste por si mesmo: farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas no céu, e lhe darei toda a terra que lhe prometi, que será a tua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer ao povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado por fora, escrito por Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você quebrou, Moisés, a tábua. Mas você precisa agora fazer semelhante às primeiras tábuas, Moisés. Moisés estava no monte recebendo a glória de Deus, a presença de Deus. Lá embaixo o povo se corrompeu. Moisés tinha um motivo para estar frustrado. O povo estava errado.
isso que às vezes nós temos que ficar com a palavra de Deus. Moisés tinha razão em si de indignar, mas a quebra das tábuas foi a reação dele. É a reação, é aquilo, é a afronta que às vezes alguns de nós recebem. O que nós vamos fazer com as afrontas? E não é fácil, né? Quando você recebe uma afronta, você fica... Moisés ficou assim, irado, bravo. E eu aprendo muito com esse texto, não é o que fazem comigo, é o com o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Pastor, é difícil, mas... Por isso, se alguém bater na tua face, quando eu falo bater, eu estou falando literal, né? Porque as pessoas pensam literal, não é literal. Quando alguém bater na tua face e falar de você, virar a face não é virar o outro lado. Virar a face às vezes é simplesmente sair de cena. Que não é fácil. Irmão Tailson, virar a face é resistir o diabo e ele fugirá de vós. É isso. Por isso que o nosso coração tem que estar guardado em Deus, irmãos, nesse momento de pressão. Por isso que a destruição de princípios, relacionamentos ou alianças muitas vezes acontece porque não sabemos gerenciar a nossa reação diante do erro alheio. É a leitura que fazemos das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes fazemos a leitura errada, interpretamos errado, imaginamos errado, e aí quando vai ver já está um fogaréu. Para apagar o fogo, só Deus para ter misericórdia. Assim dormir de Arão, simplesmente aconteceu. Vamos ser responsáveis? Não, eu quebrei tábua. Eu fiz isso, não era para fazer. Eu entrei nesse relacionamento sem pedir direção de Deus, e agora as consequências vieram. É igual ontem foi falado sobre Betseba, sobre Davi. Davi quebrou a tábua da comunhão. E se nós quebrarmos a tábua da comunhão, da oração, da santificação, mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso que Ele tem ainda a oportunidade para o homem, para a mulher se arrepender. Como foi falado, aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Irmão Cristiano, no versículo 24, Arão diz: eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Não, Arão, você foi construir. Você tinha a ferramenta e você construiu a queda. Então eu joguei no fogo e aconteceu. Não. Vamos ser responsáveis. Aconteceu porque você construiu. Porque você acessou o que não era para acessar. Viu o que não era para ver. Bezerro não pulou no fogo, pronto. Versículo 4 diz que Arão moldou com uma ferramenta, ele tinha a ferramenta própria. O pecado é a falha. Não simplesmente acontece, a intenção e a modelagem. Por isso que a gente temos que olhar dentro de nós, irmãos. Temos que olhar dentro de nós e ver o que nós estamos construindo por conta das pressões. Ah, não, porque estão me pressionando. Irmão, se a gente for, eu falo por mim, irmão, a gente que, né? Aí eu falo, faz assim. Outro fala, faz assim.
A outra fala assim, por que não pinta a parede preta? A outra diz, por que apaga a luz? Aí você fica nesse joguinho, falando, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, me cobre com o teu sangue. Irmã Elba. Aí você fica, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu pinto a parede de preto? Eu não ligo a luz? Não apago a luz, né? Porque senão vai escandalizar. Eu falo, Jesus, e agora? Eu estou abrindo o coração, eu estou sendo sincero. Aí você tem que ir para buscar a Deus, senão a gente quebra a tábua. E se a gente for agradar todo mundo, como Paulo disse, se fosse para agradar todo mundo, eu não seria servo de Deus. Eu seria simplesmente para agradar as pessoas. Por isso que eu digo, tem dia que eu vou desagradar muita gente. Mas o importante é agradar a Deus. E você também agradar a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. É uma palavra que nos cura, foi uma palavra de libertação. Não quebra as tábuas por conta dos outros. Não tome as decisões de cabeça quente. Aí Arão tem a capacidade de dizer, não, eu joguei lá e saiu esse bezerro. Oh, meu Deus, a cara de pau mesmo, Arão, não? A intenção, Arão, você construiu. A desculpa é o cativeiro, irmão. Por isso, se sempre ficarmos dando desculpa que te prende na situação, que se repete na sua vida, enquanto você dizer, saiu esse bezerro, foi sem querer, eu não tive culpa. Ou você nunca será amado, você nunca será curado, na verdade. Se nós não assumirmos as nossas responsabilidades. Eu falo como pai, como esposo, como pastor. Se nós não assumirmos a nossa responsabilidade como pastor, como pai, como esposo. E não adianta terceirizar por causa do filho ou não sei quem, não. Nós temos que ter as nossas responsabilidades. Alguns estão passando financeiramente porque a escolha, e às vezes uma hora ou outra a gente vê, é porque o diabo que fez isso. Eu não sabia que o diabo tinha sendo do cartão de crédito. O diabo então tem sendo do cartão? Aí eu falo, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Eu quero que você pense um pouco, irmão. Eu falo, por que, irmão? Eu estou inserido nisso, eu não sou hipócrita. A gente às vezes vai como com impulso, né? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu, o que eu... Olha, mano. Aí agora, não adianta eu orar. Porque Deus que fala, Senhor, aí assim de vida, faz um monte de vida, e agora, meu Deus do céu, manda um anjo lá e apaga o nome do SPC. Não, irmão, quebrou a tábua financeiramente. E se a gente não assumir as responsabilidades, Deus tem o melhor para nossas vidas, mas se a gente não assumir as nossas responsabilidades, quem tem que começar melhor do que eu, saber gerenciar, né, irmão Otávio? Se não saber gerenciar, se quebra. A vida cristã também, se a gente não saber, em tanto a vida, toda a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional, se a gente não souber também, a gente fica fadado ao fracasso, ao desgaste. Mas é libertador. Jesus, ele é maravilhoso. E para nós terminarmos, e o perigo da reação descontrolada. A ira é a porta aberta. Efésios 4, 26 a 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não ponhas o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aí a gente se ira, de repente, ao mesmo tempo que dentro de nós tem o Espírito Santo, se a gente não vigiar, a gente é usado pelo outro cara. Pois temos que vigiarmos.
Podemos até ir lá. Não é contar até 10 ou até 1000. Não. É falar, Senhor, me ensina a ficar sob o domínio do Espírito Santo. Às vezes é tendo razão, como Pedro disse, se alguém perguntar a razão da vossa fé, esteja preparado para responder. Mas tem momento que é calar. E calar, ficar quieto e ouvir, ainda ouvir, para não quebrar as tábuas. Pastor, mas não é fácil, pastor, porque tem hora que dá vontade de grudar pelo pescoço. Né, irmão José? Tem hora que dá um arrio, dá um negócio. Aí você fala, pastor, certa feita Jesus estava no templo, lá no templo, lá o povo estava fazendo aquela bagunça. Jesus virou naquele dia. E Jesus pegou um chicote, irmão. O texto vai dizer que Jesus pegou, aqui é a casa de oração, aqui é a casa do meu pai. Jesus, o povo só via gente, ó, pena para quem tem. Então, gente, devemos pedir a Deus misericórdia, irmãos. Porque os dias são difíceis, mas nós temos o Espírito Santo. Se tivermos sob o domínio do Espírito, nós vamos passar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A ira é um sentimento humano, é comum. Irai-vos. O problema não é sentir raiva do que está errado. Não é. O problema é com o que você faz com a raiva. E na raiva você fere. Na raiva você fala o que não era para falar e depois o problemão ficou para arrumar. O incêndio para apagar. E palavras lançadas não voltam mais atrás. É muito sério, irmão. Quando nós reagimos por impulso, você quebra as coisas sagradas, como Moisés quebrou as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Por causa de pessoas. Só que Deus não está olhando para as pessoas que fizeram Moisés fazer aquilo. Deus olha para Moisés com o que ele fez. Você quebrou a tábua. E nós devemos parar de quebrar as tábuas por um momento, por um sentimento. Sentimentos não colocados debaixo do governo do Espírito, irmão, levam a quebrar as tábuas da nossa vida, casamentos, amizade e ministério. Uma das coisas que a Bíblia fala muito e que muitos não conseguem entender e que de maneira nenhuma pode ter no nosso meio, não pode ter. Espírito de divisão, espírito de fofoca, porque isso acaba com família, acaba com ministério, acaba com casamento, acaba com tudo. Se nós não guardarmos o nosso coração. Por isso, irmão, na igreja não pode ter isso. Sempre lá em Uituba a gente sempre tratava isso com rigor, né? Da lei de Deus, da palavra de Deus. Porque fulano falou não sei de quem, então vai colocar fulano contar. Na frente fala, não, mas negócio aqui, porque não pode ter isso no nosso meio. Porque se vira um desgaste no meio da igreja, vira um canso no meio da igreja. Pessoas desistem, pessoas param por causa de conversas. A gente temos que ser crente, cristão, porque nós vamos ser cobrados naquele dia. E se a gente não apaziguar, nós damos lugar ao diabo. Por isso não dê lugar ao diabo. E nós temos que ter duas ferramentas, como eu falei esse dia, nós temos que ter a enxada e a. Temos que pegar a pá, né? A pá eu jogo para o irmão que não veio. Ah, não é para o irmão que não veio no culto, não é para o irmão que não veio. E tem a outra ferramenta que é a enxada. A enxada é para nós. Só que a gente é difícil assumir, né? A gente prefere dizer, não, é para o outro. Para fulano. Não era para fulano. Vamos usar a ferramenta da enxada, vamos puxar dizendo, é para mim mesmo, eu preciso mudar. Preciso ser melhor. Eu sei que é difícil, mas é.
A pá joga a culpa longe, né? Para os outros. Só que a enxada puxa bem para perto, dizendo: assuma a sua responsabilidade. Cabe a sua própria responsabilidade. Só que agora tem o caminho da restauração. Refazer dá trabalho. Mas é necessário fazer. É demorado, mas é preciso fazer de novo. Deus manda Moisés talhar as tábuas, semelhante às primeiras tábuas. Deus deu as prontas primeiras. As segundas, Moisés teve que trabalhar as pedras. Era mais dolorido, levava mais tempo, mas você vai ter trabalho, você vai ter que fazer. Refazer o que foi quebrado dá trabalho. Não é assim? Às vezes a falta de confiança, a comunhão que foi quebrada, a paz, como diz a Bíblia, se que a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E é necessário. A restauração exige esforço pessoal. Enquanto nós não assumimos as nossas responsabilidades pessoalmente, dizendo eu quebrei as tábuas, nós não vamos ter um avivamento, nós não chegaremos aonde Deus falou que chegaríamos. Se ficarmos usando só a palavra. Eu estou assim por causa disso? Eu estou assim por causa do governo? Eu estou assim nessa miséria por causa de tantas coisas que acontecem? E eu nasci para sofrer? Ah, de mim, eu sou um... Não. Quando nós nos posicionamos em Deus, Deus ele mudará a história daqueles que se posicionam e reconhecem o estado, por que está dessa forma. Deus quer continuar a obra com você e Ele vai escrever novamente, mas você precisa construir novamente a base que foi quebrada. Eu falo com temor e tremor nessa noite. Por isso que reconstruir não é fácil, mas é necessário. Eu sei que para alguns parece novo. E é uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de mente. Porque quando nós estamos acostumados só com algo, você fica limitado. Mas quando chega alguém dizendo, não, olha, é mais assim, o negócio é mais assim. Você fala, meu Deus do céu, eu nunca imaginava que era assim. E eu estou aprendendo muito com Cristo que, irmãos, como diz aí no mundo, né? Cola com gente, não crente. Não fica perto de fofoqueiro, não. Porque senão você vai estar fofocando igual ele. Cola com gente que é mais crente que você. E quando você pensar em parar e desistir, ele vai dizer, não para não. Vamos caminhar. Deus tem um plano na sua vida. Nós somos mais que vencedor. Vamos seguir em frente. Deus tem uma promessa para nós. Agora eu quero que você responda, seja sincero. Quando você fica perto de pessoas, irmão, negativas, você está doente depois. Não é, irmão? Quando você chega perto de pessoas negativas que só fala problema, só fala luta, só fala problema, de repente você está até bem, de repente à tarde você está dentro do céu, querendo morrer. Por isso eu sempre tenho isso comigo. O que não acrescenta, irmão, o que não acrescenta na minha vida, tira, pelo amor de Deus, irmão. Às vezes nós colocamos pessoas dentro da nossa casa que Deus já tirou. Vou falar algo aqui da direção de Deus. Às vezes o teu lado estava uma bênção, de repente começou pessoas a acessar a tua casa, de repente a casa virou um inferno. E você diz, meu Deus do céu, eu não sei por que essa prova, essa luta, esse negócio, está tudo virado de cabeça. Porque nem todo mundo que entra na tua casa é teu amigo, quer teu bem. Às vezes tem pessoas que entram lá na tua casa, no teu comércio, não sei aonde, e de repente começa a dar tudo errado.
Porque a gente imaginando, irmãozinho, que todas as pessoas são boas. E quando na verdade... Mas fica aqui um conselho. Leva pessoas verdadeiras. Fecha as brechas. Como diz lá no norte, lá, né? Tem pessoas que secavam até. Eu olhava para a planta assim, nossa, fulano, mas que planta bonita. Quando ia embora, a planta estava morta. Pessoas invejosas. Pessoas que não querem ouvir do outro. Aí a gente fica com essas pessoas. De repente a nossa vida vira de cabeça para baixo. Meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Então vamos ser crentes, vamos falar, Senhor, só permita pessoas do meu lado, pessoas que tenham sinceridade e verdade. Para que você depois não seja refém. E não conte tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Conte para a sua família, para a sua esposa. Não fique batendo com a língua no dente, falando, porque eu não fala para Deus. Eu aprendi muito, olha. E a gente tem emoção, né? E no momento da bênção é um momento que a gente tem que refletir. Porque no momento da bênção a gente quer falar para todo mundo. Comprei um carro novo. Aí tem aqueles invejosos. Mas também 60 parcelas, né? Acredita, irmão? Você acredita? E daí, se é 60 parcelas? E daí, se é 300 parcelas da casa? E daí? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, conta para Deus teus sonhos. Faz. As pessoas vão ver, mas o problema hoje, as pessoas querem ser validadas pela internet, né? Aí coloca lá uma felicidade mentirosa lá. Só fachada. Seja feliz, irmão. Não precisa as pessoas saberem. Seja feliz com o seu lar lá. Quando for sair com a família, puta. Mas hoje não. Hoje a gente tem que postar para as pessoas verem uma coisa que às vezes não é. E eu encerro. Só que Moisés agora ele vai orar. Deus é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus não ignora o erro. Ele pune o culpado. Mas ele é abundante em perdoar quando há arrependimento genuíno e disposição para recomeçar. Os rebeldes, a Bíblia diz que Deus puniu o povo através do bezerro, foi colocado no fogo derretido e o povo teve que beber mais embaixo lá, não quero entrar em detalhe. Mas aqueles que se humilhou, Moisés agora vai se humilhar diante de Deus. Deus, o Senhor é compassivo e misericordioso e paciente também, cheio de amor e de fidelidade. E agora Moisés vai orar dizendo, Deus, nós pecamos. No começo ele diz, esse povo me fez pecar. Só que ele estava incluso nisso. Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Senhor, mas eu estou aqui para pedir ao Senhor, nos perdoa. E Deus ouviu a oração de Moisés para o recomeço, dizendo, você vai fazer isso, vai ser demorado, mas você vai talhar. Amém, meus queridos irmãos? E eu concluo. A vida não é o que fizeram com você, é como você reage. Que nós possamos abandonar a desculpa do bezerro que saiu do fogo. Aconteceu. Já saiu esse bezerro. Que possamos assumir a responsabilidade como cristão pelas tábuas que quebramos em momentos de ira e de frustração. E nos momentos mais cruciais de ira e de frustração, os momentos que se a gente não guardar o coração, a gente quebra as tábuas e depois, meu Deus do céu, vai ser um problema maior. Amém? Se coloque de pé.
quero fazer oração aqui diante de Deus.